Os mesmos criadores de Minha Terapeuta me aconselhou a terminar com meu marido e depois adicionou ele no Instagram. Vem aí, minha pediatra deu em cima do meu marido na minha frente. Bom, gente, uma influenciadora postou um vídeo contando que a pediatra do filho dela, né, fez um atendimento com ela. E assim, maltratou bastante ela e ficava ali tratando o marido dela de forma diferente. Uma forma muito doce, uma forma muito meiga. E toda vez que tinha que falar com a mulher, com a mãe, no caso ela, a influenciadora, tratava meio mal, tratava assim com uma certa frieza. Enfim, uma pediatra que recebeu um casal com a criança, né? E tratou um diferente do outro. Tratou o homem melhor do que a mulher. E eu vou ver esse vídeo junto com vocês, porque eu vi um pouco dele, mas eu vou ver ele inteiro com vocês. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Vamos ver se realmente tudo indica uma mulher que tá dando em cima ali do pai de um paciente, o que tá acontecendo. Vamos com calma, vamos ver parte por parte. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, gente. E também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, galera. Nas redes sociais, eu agora tô postando. E não, Caleb ainda não nasceu, gente. Não nasceu, foi alarme falso. Sexta-feira, parecia que ele ia nascer, mas o médico me mandou pra casa de novo. E amanhã, terça-feira, eu vou estar indo no médico novamente. E eu acho que dessa vez o médico falou pra mim, ó, de terça não passa. Então eu acredito que a partir de amanhã o Caleb vai nascer. Mas não pode dar certeza ainda, porque pode ser que o médico diga, não, pera, tô sentindo, volta pra casa, volta na quarta. Não pode dar certeza, mas ele disse pra mim que tá tudo certo pra nascer na terça. Seja cesárea, seja indução, seja o que Deus quiser. Então não esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque vocês vão acompanhar. Vou postar tudo pra vocês e também posto os cortes aqui do canal. Então dá uma força lá nas redes sociais, gente. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui é a Clara Tupinambá. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Ela é bem grande no TikTok. E vamos ver aqui o relato dela. E detalhe, ela fez tudo em um relato só. Que bom, não vai ter parte 1, parte 2, parte 30. Vamos ver. O dia que a pediatra do meu filho deu em cima do meu marido na minha frente. Não é a pediatra atual, a gente já trocou, tá? Só pra deixar claro. Eu tô torcendo tanto pra esse vídeo chegar nela. Sério. A primeira vez que eu fui nessa moça, o meu marido tava trabalhando e aí foi minha mãe quem me acompanhou. Foi durante o meu pré-natal. E foi exatamente pra fazer o eco, né? Depois que eu tive meu neném, eu voltei lá na primeira semana de vida do meu neném com meu marido. E a moça foi completamente diferente nessa segunda sessão. Primeiro, que ela só olhava pro Matheus. Ela não olhava pra mim. Juro. Depois eu falei com ele se ele tinha percebido. E ele disse que sim, que tinha percebido. Segundo, que tinha algumas coisas, algumas dúvidas que eu tinha, que eu e o Matheus resolvemos perguntar pra ela. Por exemplo, durante o início, eu tava com muita dificuldade pra amamentar. E aí, o Leozinho mamava um pouquinho no peito e já ia direto pra mamadeira. Só que eu tava fazendo power pump. Quem conhece essa técnica vai saber o que eu tô falando. Pra tentar aumentar a produção de leite. E aí, eu tava estocando esse leite que eu ordenhava. Porque eu sempre ofertava na seguinte mamada o meu peito mais fórmula. Então, eu tava aproveitando pra fazer um estoquezinho ali, sabe? Porque senão ele ia ficar mamando muito picadinho. Tipo, eu ia ofertar os 10 ml que eu fiz no Power Pump, com mais o pouco, sei lá quanto que ele mamou no meu peito, mais 60 de fórmula. Ia ficando difícil, sabe? Então eu tava guardando leite. E na época, o Leozinho ficou no TI, né? Como eu contei pra vocês. E na época, ele dormia muito melhor durante a noite quando eu não dava peito. E isso é óbvio, porque a fórmula sustenta o bebê muito mais. O leite materno é meio... não é ralo, né? Ele é muito mais nutritivo do que a fórmula. Mas ele não sustenta, não segura tanto tempo, sabe? E aí, eu achava que tinha que continuar dando peito à noite mesmo, o sono do Leozinho sendo mais leve, porque o leite materno é muito mais nutritivo. O Matheus achava que a gente devia dar só durante o dia. E aí, eu falei, bom, vamos levar essa dúvida pra pediatra, vamos fazer o que for melhor pro Leozinho. E aí, a gente perguntou. E aí, gente, deixa eu só fazer um parênteses, que essa foi uma pergunta em específico, mas durante a sessão a gente tirou várias dúvidas. Tudo que eu perguntava, ela respondia, tipo assim, meio escrachada. Tudo que o Matheus perguntava, ela respondia floreando, explicando e dando, tipo, explicações científicas, e isso, aquilo, aquilo outro. E aquilo foi me incomodando, sabe? Aí, quando eu fiz essa pergunta e eu falei que eu tava estocando o meu leite e tal, ela respondeu assim, pra que você tá estocando? Você nem tá conseguindo amamentar seu filho? Desse jeito, gente, eu fiquei muito triste na hora, tipo, nossa, sabe?
tudo bem, então eu paro de estocar ela? Não precisa não. E aí, quando a gente perguntou sobre dar peito à noite, ela falou, não precisa disso não. Meia-noite, vocês dão uma garrafa lá de fórmula, taca a fórmula no menino, que vocês vão ver que eles vão dormir a madrugada toda. Ele vai, quer dizer. E essa pediatra, ela é intensivista, sabe? Ela é... Não, mas assim, ter o Matheus lá presente, o Matheus meio que confirmar, Matheus, o marido dela, meio que confirmar, acho que assim, gente, mesmo que não tivesse rolado, nada de minha barriga é trincada, eu já fui usada e abusada por homens e agora eu tô à procura de um... Que não tem contexto. Mas assim, mesmo que não tivesse nada disso, os cortes que ela dá na mãe... Ficou esquisito. Você não consegue nem amamentar seu filho, você tá estocando leite pra quê? Isso não se fala, gente. Isso não se fala. Independente se tá dando em cima ou não. Ela podia estar sozinha, a médica fala isso, fica grosseiro. A questão é, realmente a médica estava se insinuando pro marido? Uma questão, assim, sensual. O que ela tá falando poderia trazer algum interesse ou ela tinha algum intuito? Quando ela ficou falando que a barriga dela era trincada, quando ela ficou falando dela mesma, aí depois falou que ela já foi usada e abusada por vários... Não entendi o contexto desse final, não entendi como ela conseguiu chegar nisso, mas tudo bem. Nem sempre, gente, você dá em cima de uma pessoa de forma descarada, ou mostrando o corpo, ou falando algo explícito. Muitas vezes, dar em cima é falar sobre algo sensual. Porque aí linka na cabeça da pessoa o que você tá falando e faz a pessoa imaginar você. Um exemplo, a minha barriga trincada. Basicamente, na mente da pessoa que tá ouvindo, vai pensar na minha barriga, que não está trincada agora. Vocês entenderam? Não, porque a minha barriga tá trincada. Na sua mente já vem a minha barriga trincada. Aí isso é uma forma, entendeu? Isso aí tá muito ligado, gente, às formas de sedução. Entendeu? Depois a gente fala sobre isso. Formas de sedução. Você fala de uma coisa e linka na cabeça da pessoa, imagina isso naquela hora. Entendeu? E nem sempre você está falando, nem sempre você está sendo explícito. Então, aí é quando ela fala, porque eu já fiz isso e aquilo com o homem. Na nossa cabeça já faz imaginar ela com o homem. E aí, a questão é, qual era o intuito dela? Vocês acham que a influenciadora está com ciúmes ou realmente... A situação ali estava esquisita. Mas, enfim, vocês acham que a médica estava dando em cima? Ou vocês acham que não? Ela apenas era grosseira com a mulher. Especializada em nenéns que tem um pouco mais de problemas do que o Leozinho. Problemas que eu falo assim, de saúde mesmo, sabe? E o Leozinho é muito saudável, graças ao bom Deus. E eu senti um pouco de descaso, sabe? Dela tratando dele. Ela só falava assim, não, ele é menino bom, gente, não inventa moda não. Menino bom é menino bom, não tem que ficar inventando moda não. A gente tem que dar mais atenção para os meninos que não são bons. Leozinho é menino bom, então não preocupa. E eu fiquei assim, tá, então não é pra eu estocar leite, não é pra eu amamentar ele à noite. O Matheus que tá sempre certo, eu tô errada em todas as minhas perguntas. Leozinho é menino bom e o resto da consulta foi ela falando dela mesma. Até que Matheus falou que eu sou influenciadora, eu não lembro exatamente o contexto, mas eu acho bonitinho ele falar, tipo, meio que com orgulho, sabe? Ele falou que eu sou influenciadora e tal, e aí respondendo a esse comentário, que eu não lembro exatamente qual foi o contexto, ela falou que não era pra eu ficar postando meu filho, que ela não expõe os filhos dela, que ela tem barriga trincada, falando olhando pro Matheus. Eu tenho uma barriga super trincada aqui embaixo, mas eu não fico postando isso. E, gente, lembrem-se de que na cadeira ao lado tinha uma mulher recém-parida, que no contexto de toda a conversa foi diminuída, foi ignorada, e tava, obviamente, com a autoestima baixa. E aí vem essa mulher queridíssima, que inclusive parece que morreu, esqueceu de cair, de tão palito que ela é. Nada contra, mas assim... sei lá, algo contra. Eu tava com ranço dela. Nada contra as magras, me perdoem, magrinhas, eu acho lindo. Mas ela me deu ranço. Ela veio falar que eu tenho uma barriga trincada, que isso, que aquilo na minha frente com o Matheus. E aí, aquilo ali pra mim me irritou, sabe? Foi tipo, você tá se gabando na frente do meu marido, é isso mesmo? Na frente de uma mulher recém-parida, sendo que essa consulta é pro meu bebê, que acabou de nascer, você tinha que estar falando do meu filho, você tá falando de você, e ainda me criticando por estar guardando leite, querendo amamentar ele, e por postar o meu bebê? Tipo, quem é você, sabe? E aí, pra fechar com chave de ouro, vocês vão achar que eu tô inventando isso. Eu queria muito ter inventado isso, porque realmente é inacreditável. Ela vira pro meu marido e fala assim, até larguei meu negócio aqui porque eu tô irritada. Matheus chegou, ele é prova. Vem cá, mamãe. O que a médica falou?
Qual das vezes? Uai, que eu achei absurdo, que eu falei, você acha que ela deu mole? Que ela ficou se gabando lá pra você? Foi estranho. O que ela falou? Conta. Falou que não podia expor os filhos, tipo, pra não ficar expondo a vida. Ela mesma não expõe, que ela tem a barriga trincada. E eu lá no puerpério, recém-parida, pôde. Ficou olhando demais, foi estranho. Pra ele, juro, gente. E aí, pra fechar com chave de ouro, essa queridíssima, e eu não posso dar muitos detalhes pra não expor totalmente, né? Porque senão eu posso ser processada. Essa queridíssima vira, eu não lembro exatamente o contexto. Você lembra, meu amor, que ela falou que ela já foi usada, abusada? Qual que foi o contexto? Você tá falando demais. Tá, não, beleza, mas ninguém vai conseguir linkar. Eu quero que ela saiba que eu percebi. Eu só não quero que ela possa dizer que eu expulso, sabe? Porque o que foi que ela falou? A Matheus é contra, mas eu vou falar mesmo assim. Que ela foi usada, abusada por homens antes, que agora ela tá procurando um cara. Olhando pro meu marido. De novo, eu estava recém-parida. Ai, gente, desculpa, mas assim, uma pessoa assim não tinha nem que ter CRM, sério. Ainda mais pra lidar com o neném dos outros. E, de novo, eu não tô aqui julgando a capacidade técnica da moça. Ela pode ser uma baita médica, mas as habilidades pessoais dela e a empatia de lidar com uma mãe recém-parida, do lado do marido, beleza, gente, tipo, ok, a mulher tava com fogo ali, o problema é dela, se controla, sabe? Pelo amor de Deus. Será que eu tô errada? Isso entra naquela categoria que eu sempre falo com vocês de falta de respeito. Eu me senti desrespeitada, sabe, pela moça. Achei ela desaforada. É diferente de uns ciúmes aleatórios. Eu acabei de postar um vídeo, tipo, ciúmes ou intuição? Nesse caso, 100% intuição, inclusive o Matheus concordou comigo. Foi bizarro. Pode ser tudo da cabeça da mãe que tá no puerpério. Me conta a sua opinião aqui. Se eu for levar tudo que ela tá falando a ferro e fogo, a médica era esquisita. A médica era esquisita. Enfim, o que vocês acharam, gente? É da cabeça da influenciadora ou realmente a mulher tava se insinuando pro marido? Vamos ver os comentários? Vamos ver os comentários se o pessoal concorda. Eu já separei do marido também. Eu achei que ele poderia ter sido cortado com facilidade. Mas minha mulher é ela, doutora. Suas experiências não me interessam. O pessoal tá falando para separar do marido também, porque o marido não se impôs. Nossa, aguentou muito e foi simpática, hein? Não achei nada demais falar da barriga trincada. O mundo não para só porque estamos no puerpério. Então, Vivi, mas o que tem a ver sua barriga trincada com a consulta da criança? Não é nada demais mesmo, se você pensar bem. Não é nada demais, se está dentro de um contexto de uma conversa, a questão é, o que a sua barriga tem a ver, Vivi? Não te perguntei nada da sua barriga, mulher. Mas se fosse só a barriga, gente, realmente não é nada. Agora, pelo visto, é a barriga, a patada na mãe, segundo o que ela está contando, tá? A patada somado com aquela frase final de que ela foi usada e abusada. Pelo que você contou, não vi nada demais. No puerpério, a gente fica com paranoia mesmo. Isso é uma opção. A questão é, médica grossa, médica dando em cima do marido, ou, na verdade, uma mãe que está no puerpério e enxerga as coisas um pouco aumentadas. E agora? O marido dela confirmando, kkkk, mas ela estava paranoica. Agora sim, muita gente vai dizer que o marido está concordando porque é marido dela. Aí a gente não consegue saber. Mas assim, se ele realmente está concordando e dizendo a médica estava esquisita, foi esquisito, ele falando mesmo, de coração. Então, realmente, é uma segunda opinião. Mas não dá para saber. Ficou quieta porque quis. Aí a outra. Eu daria uma resposta nela que jamais ela esqueceria. Gente, entenda uma coisa. Você poderia ter dado uma resposta dentro desse contexto. Às vezes você, cara, tá preparada para tudo. Mas eu vi pessoalmente, gente. Eu vi pessoalmente mulheres muito geniosas que não levam desaforo para casa, sendo pegas de surpresa num nível que ficaram sem resposta. Você não está preparada a todo momento para um confronto. Você nem imagina que você vai na padaria e vai tomar uma. E às vezes você fica até meio sem norte. E eu vi mulheres geniosíssimas que não baixava a cabeça, ficarem assim, sem entender o que acabou de acontecer. Então, dependendo de como está seu dia e que você é pega de surpresa,
Esse pegar de surpresa pode te silenciar, porque você não estava esperando, você está tentando entender o que está acontecendo. Até você entender, essa pessoa é grosseira, essa pessoa está me dando patada de graça. Você muitas vezes não estava preparado. Então, na internet, uma vez que você pegou um vídeo da menina dando em cima da outra, você já se prepara, que lá vem bomba. Mas você não pensa que você vai num pediatra. Você não imagina, você tá entendendo? Então é muito fácil, né? Sabe? Mas sim, você pode chegar na hora e dar uma boa resposta. Tava vendo os comentários, gente, basicamente é isso. Muita gente dizendo que ela devia se separar do marido porque o marido não se impôs, mas eu acho que se fosse uma situação contrária de uma mulher, um homem, um profissional dando em cima da esposa, e ela mesma achando esquisito, mas não entendendo muito bem, e o marido também não entendendo muito bem, e aí colocasse a culpa nela, eu acho que as pessoas, na verdade, defenderiam a mulher, dizendo não, ela, sabe? Então, eu também acho que o marido dela também foi pego de surpresa, se realmente estava dando em cima, no caso, mas acho que não tem muito o que cobrar, uma vez que ela também não conseguiu tomar atitude, ninguém ali conseguiu, todo mundo ficou assim, né? Agora, tem gente que diz que não tem nada de dar em cima, que é ela que está no puerpério e as coisas ficam maiores. E tem gente dizendo, você devia ter dado uma resposta para ela, isso é um absurdo, o que essa médica fez é um absurdo. Para mim, a parte mais assim, eu poderia até interpretar errado a questão de dar em cima, mas a questão da patada, acho difícil uma interpretação, gente. Você sente, às vezes, a pessoa grossa com você. E aí é complicado mesmo, aí é complicado. Você passa em vários médicos e só com esse médico você sente que está tomando patada, aí a culpa é de quem? Da minha interpretação? Nenhum eu senti isso, só estou sentindo aqui. Só dela ter falado do leite, eu achei ela, ou seja, dando em cima ou não dando em cima. Essa parte, para mim, dela ser grosseira com a mãe da criança, mas eu também não sei se elas já tinham se desentendido um pouco antes. Mas o que vocês acharam? Sobre dar em cima do marido, a única coisa que ela contou foi ficar falando do corpo e das experiências com outros homens, que ela está procurando alguém, e o fato dela falar mais manso com o marido. Isso, para a influenciadora, era uma insinuação. E aí, gente? É o puerpério ou realmente é uma insinuação? O que vocês acham? Então me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!